E hoje eu vou ensinar para vocês uma receita muito fácil, super coringa, que vai bem em qualquer receita e que você vai impressionar qualquer convidado, qualquer amigo ou qualquer cliente, se você fizer para vender. Vamos aprender? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Diego Augusto e eu sou cozinheiro informal. E hoje a gente vai aprender uma receita coringa de frango desfiado na panela de pressão que serve para você utilizar em várias preparações. Na sua lasanha de frango, no recheio da coxinha, comer desfiado só com aquele arrozinho. Vocês vão ver como essa receita é bem simples. A gente vai dar primeiro uma dourada no frango, sem colocar sal, pimenta, nada. Vamos colocar aqui umas 2 colheres de óleo vegetal, pode ser azeite, pode ser óleo de soja, óleo de canela. O óleo que você tiver na sua casa. O óleo aqueceu, a gente já pode colocar o peito de frango para ele dar aquela fritadinha. A dica aqui, pessoal, eu estou utilizando esse peito com osso. Por quê? O caldo que a gente vai tirar desse peito de frango, a gente vai usar em outras preparações que é equivalente àquele caldo. Sabe aquele caldo de tablete que a gente não deve usar? Esse é o caldo mais natural possível. Por isso que a gente vai acrescentar um pouquinho de tempero para depois que a gente utilizar esse frango, esse caldo a gente vai poder congelar até 6 meses. É o osso do frango que vai fazer esse papel de dar o sabor do caldo. E aqui eu tampei a panela de pressão para não ficar espirrando fora da panela, sujando o nosso fogão, enquanto a gente está dando somente aquela dourada no frango. Bom, e agora que já demos uma fritadinha, já começou a sentir aquele cheiro do frango no ar mesmo, é ele que vai dar o gosto, o sabor do nosso caldo. Aqui a gente vai cortar uma cebola em 2, em 4 e pode cortar grosseiramente mesmo, que a gente vai jogar essa cebola ali nesse caldo. Pode ser bem grossa, bem grosseira, pode despedaçar ela e jogar ela no seu frango, não tem problema nenhum. Para cá eu vou usar aproximadamente uns 5 dentes de alho, que eu vou amassá-los e jogar ali dentro, bem grosseiro também. E podemos aumentar o fogo novamente para começar a dar uma fritada nessa cebola e nesse alho. E aí galera, tá curtindo esse vídeo? Se você estiver gostando, deixa um like aqui pra gente. E se você acha que alguém vai curtir também esse frango desfiado, compartilha com essa pessoa. E lembrando, mais uma vez, que toda terça-feira tem vídeo novo no nosso canal. E vídeos como esses que são bônus, postados em algum dia da semana. Então se você não quiser perder nenhum vídeo bônus, nenhuma receita de toda terça-feira, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e vem curtir com a gente cada receita. Pessoal, agora a gente vai acrescentar a água. A água é o suficiente para que possa cobrir o peito do frango. Aqui a gente não utilizou muito sal, nem muito tempero, por quê? Que você possa temperar depois esse frango novamente na receita que você for usar. Então você pode colocar mais sal ou deixar o sal mesmo que tá, que talvez pode ser suficiente para você, mas a ideia aqui é só dar um leve sabor no caldo. E agora a gente vai tampar e assim que pegar a pressão, a gente vai marcar no relógio mais 20 minutos. A gente pode deixar isso aqui no fogo médio. Agora é só aguardar mais 20 minutinhos. E agora que o frango já cozinhou por uns 15 a 20 minutos, isso vai depender do tamanho do peito. Aqui no nosso caso, a gente tinha um peito grande, de aproximadamente 1,3 kg. Então você vai esperar a pressão sair. Aqui tá um pouco quente ainda. A gente vai tirar essa água, vai coar essa água aqui, esse caldo. Opa! E esse caldo aqui é o nosso caldo de frango natural, que a gente vai utilizar para sopa, vai utilizar para fazer nossa coxinha e tantos outras receitas que a gente pode utilizar esse caldo o mais natural possível. Olha quanto caldo deu, pessoal. Muito caldo pra gente fazer muita receita aqui. Bom, pra gente desfiar o nosso frango, a gente vai tirar essa pele de cima, que ela foi utilizada mais para dar o sabor no caldo.
e vamos jogar os pedaços ainda meio quentes aqui dentro da panela de pressão. Vamos tirar os ossos, vamos descartar e eu vou mostrar para vocês como a gente vai conseguir desfiar sem ter muito trabalho. Agora que a gente já colocou os pedaços aqui dentro da panela, a gente vai dar aquela desfiada tradicional na panela de pressão, que é o frango tem que estar quente, a gente vai tampar a panela de pressão, simples, e dar aquela chacoalhada pra lá, pra cá, pra frente, pra trás e chacoalhar até desfiar. E aí, vamos ver como ficou? O frango tá bem desfiado. Então, os pedaços que não ficaram bem desfiados, você pode finalizar ele com a mão. Mas meio caminho andado, meio trabalho aqui já foi feito. A gente vai fazer uma refogada, é um frango coringa. A gente vai colocar aproximadamente umas 2 colheres de sopa de azeite. E aqui a gente vai começar primeiro com alho, para soltar todo o sabor do alho. Quando estiver dourando, a gente já vem com a cebola, para não deixar queimar esse alho aqui também. E a cebola, quando entra aqui no alho já fritando, ela vai dar uma acalmada na temperatura do alho. Bom, aqui vocês podem ver que a cebola já está dando umas fritadinhas, então talvez vocês conseguem escutar aí o barulho da fritadinha da cebola e ela já fez o papel dela soltando aqui o aroma. Então ela já deixou de ser translúcida e a gente vai colocar o frango aqui já nesse refogado. Aqui a gente já colocou o frango e quando ficar um pedacinho maior e você não conseguiu desfiar na pressão, a gente dá uma colocadinha aqui na ponta da colher de silicone ou de madeira ou de bambu que ele já desfaz. Eu aconselho vocês a não utilizarem a colher de alumínio para não raspar aqui no seu alumínio, na sua panela e prejudicar também a sua receita às vezes, né? Dependendo da panela que você utilizar. Aqui eu vou adicionar um pouco de tomate para dar uma umidade para o frango. Então ele já vai dar, além de uma umidade, uma corzinha para o frango. Vou colocar mais um pouquinho de sal, porque aquele lá eu deixei no caldo. Pode abaixar o fogo para não queimar, tá vendo que aquela aguinha já sumiu, aquela aguinha do fundo da panela. Mais um pouquinho de pimenta do reino, raladinha. Se você não gostar também não tem problema. E eu vou adicionar um pouquinho de páprica defumada que eu gosto muito, que dá um sabor e um aroma incrível na comida. Bom, aqui eu coloquei os ingredientes que eu costumo utilizar nas minhas preparações, mas você pode colocar na sua casa. Colorau, curry, se você gosta, cominho. Então isso é do paladar de cada um mesmo. O segredo é o seu tempero, então vocês fiquem à vontade de colocar colorau, de colocar páprica doce, enfim, comida é para ser uma diversão. E para finalizar, não menos importante, por último a gente vai colocar o cheiro verde. Então aqui no meu cheiro verde nós temos salsinha e cebolinha, né? Em alguns lugares do Nordeste o cheiro verde é com coentro, então também é uma delícia, eu amo coentro. Mas nessa receita aqui a gente deixou esse frango assim e tá pronto para você usar em diversas preparações. Então, para essa receita deliciosa, a gente gastou aproximadamente R$20. O peito do frango tá caro mesmo. Aqui em São Paulo tá muito caro e eu acho que em todo o Brasil. Então, foi 1,4 kg de frango, rendeu aproximadamente 800 gramas de frango cozido, temperado, já temperado. Então, aqui tá uma média de R$14 um peito de frango com osso. Pode ser que aonde você mora aí o preço seja menor ou até um pouquinho maior, dependendo do supermercado que você comprar. Mas o importante é que essa receita rende muito, porque 800 gramas de frango dá pra gente fazer muitas receitas. Numa lasanha a gente vai usar frango, molho, massa, então vai uma pequena parcela desse frango aqui. Então se você quiser comercializar, utilizando em lasanha, em coxinha, em empadões, rende, o frango rende. Vamos falar sobre congelamento, sobre armazenamento. Esse frango você pode fazer em grandes quantidades, se você conseguir numa promoção, um peito de frango, por exemplo, você pode fazer essa receita e congelar por até 3 meses no seu freezer e o sabor vai continuar absolutamente o mesmo, tranquilamente.
depois só descongelar e você utilizar na preparação que você quiser. Você também pode congelar ele enrolado na panqueca, já pronto para vender. Você pode fazer ele na coxinha congelada. Essas receitas a gente vai ter no decorrer dos nossos próximos vídeos. Como é coringa esse frango aqui, você pode tranquilamente congelar e utilizar por até 3 meses na sua receita que você preferir. E quem fizer esse frango, não deixe de comentar aqui embaixo desse vídeo. Conta pra gente qual ingrediente que você usa aí na sua cidade, no seu estado, para ver se nas próximas receitas a gente dá um toquezinho especial. Conta pra gente aqui nos comentários. Não deixe de comentar também o custo aí na sua cidade, para a gente ter uma noção de quanto é que tá o peito do frango, quanto é que tá o quilo da cebola, se tá muito caro, se você conseguiu uma promoção, conta pra gente aqui, para você ajudar outras pessoas que fazem parte dessa comunidade a também conseguirem fazer uma receita e falar, poxa, alguém aqui do meu estado, da minha cidade fez e tá nesse preço. Eu vou fazer também, vou conseguir. Queria que vocês vissem como este frango tá desfiadinho. A fumacinha saindo ainda aqui. Vocês não têm noção de como tá gostoso esse frango aqui. Vocês viram que esse frango tá super desfiado. Eu quase não utilizei as mãos. Foi só aqui na panela de pressão. E eu vou provar de novo, mais um pouquinho, porque esse frango realmente ele dá para comer assim tranquilamente. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita, que tá realmente uma delícia. E eu espero vocês nos próximos vídeos. Um beijo, tchau!